Graças a Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9, é a palavra que Deus quer nos ensinar hoje em nome de Jesus. Então a Bíblia diz da seguinte maneira, Gênesis 6, 9, são estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos para Jó, capítulo de número 1, versículo 1. Jó, capítulo 1, versículo 1 também. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto e temia Deus e se desviava do mal. Vamos parar um pouquinho aqui, vamos analisar esses dois textos que nós acabamos de ler. Tanto em um quanto o outro, fala de dois personagens bíblicos muito conhecidos. Um fala a respeito de Noé, outro fala a respeito de Jó. E a característica que a Bíblia destaca aqui, que os dois têm em comum, e que a Bíblia faz questão de chamar a atenção para essa qualidade, para essa característica, é justamente a integridade. Ambos, quando a Bíblia vai apresentar quem eram eles, antes até de começar a contar da sua história, antes mesmo de apresentar qualquer coisa a respeito deles, a Bíblia faz questão de dizer que eles eram íntegros. Íntegro quer dizer inteiro, quer dizer alguém que não tem mistura, quer dizer que alguém que não se deixa corromper, alguém que não deixa com que o meio que a pessoa venha viver, venha contaminá-la. E isso fica ainda muito mais claro quando a gente analisa, por exemplo, aquilo que a Bíblia diz a respeito de Noé. Pois a Bíblia fala que Deus havia observado que todos os homens, que a imaginação do pensamento dos homens eram más continuamente. E a coisa estava tão séria que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem, e por conta disso Deus havia decidido destruir toda a humanidade, na verdade toda a criação, nós podemos dizer até, mas a Bíblia diz que o Noé achou graça aos olhos do Senhor. Isso é muito interessante, porque a Bíblia diz que a sociedade dele, os contemporâneos dele, quando vai falar, diz que ele era íntegro no meio dos seus contemporâneos. Ainda que as pessoas na sua volta haviam se deixado contaminar, haviam se envolvido de uma tal maneira no pecado, que tudo que eles pensavam, o pensamento era continuamente mal, a Bíblia diz que o Noé, ele não permite que isso aconteça com ele. A mesma coisa é a respeito de Jó. Na semana passada eu pregava aqui sobre quando o povo de Israel chega a Mara, e a Bíblia diz que eles estão caminhando há 3 dias no deserto, daqui a pouco eles encontram Mara, veem que ele tem águas, e eu fico imaginando todo mundo correndo afoito para lá, mas quando vão beber daquelas águas, a Bíblia diz que elas eram amargas, e eles não puderam beber porque elas eram amargas. Então eles chamaram aquele lugar de Mara, que quer dizer amargo. Só que a situação deles amarga faz com que eles se tornem amargos. E por que eles se tornam amargos? Porque agora eles começam a murmurar contra Moisés, por conta da falta de água. E aí eu falava isso na semana passada, que nós não podemos permitir que as circunstâncias, que as situações nos façam, venham mudar o nosso interior, venham mudar a nossa essência, venham mudar quem nós somos. Porque quando nós permitimos que a situação desanimadora nos desanime, então nós não estamos sendo íntegros. Nós nos deixamos moldar pelo meio que nós estamos convivendo. Ou quando estamos ali cercados de pessoas com uma vida errada e nós nos deixamos levar pelos erros deles.
quando as situações, as circunstâncias nos afetam. E a Bíblia destaca esses dois personagens bíblicos, que eles eram íntegros. Eu fico imaginando que você deve conhecer a história, que se o Jó não fosse alguém íntegro, que os seus amigos conseguiriam convencê-lo, porque os seus amigos chegam lá com uma boa intenção, mas começam a dizer: não, Jó, você tem que ter feito alguma coisa de errado. Não, Jó, você pecou, você fez algo de errado, por isso que a tua vida está assim. E o Jó estava ali dizendo: não, eu fui fiel a Deus, eu fiz aquilo que agrada a Deus. Agora, se ele não é alguém íntegro, ele se deixa levar por aquela circunstância. A mesma coisa é Noé, que se ele se deixa levar, ele ia se corromper, como os seus contemporâneos estavam vivendo uma vida completamente errada e longe do Senhor. E a Bíblia então destaca que nós não podemos de forma alguma permitir então que o meio que a gente está vivendo venha mudar quem nós somos. Aí eu falava na semana passada também da Noemi, que a Bíblia diz que quando Noemi ela volta a Belém de Judá, e as pessoas da cidade estão olhando para ela dizendo: olha, e a Bíblia diz que toda a cidade se comove com ela, o que me leva a crer que o estado dela assim não era dos melhores, mas todos olham para ela, se comovem com ela e dizem: aquela ali é a Noemi. E aí ela diz assim: não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque o Todo-Poderoso me tem dado amargura. Então você perceba que ela permite com que a situação amarga lhe torne amarga, venha mudar quem ela é, a tal ponto dela dizer assim: me chamem de amarga, pois eu não sou mais Noemi, porque eu sou amarga. Ela se identifica tanto com aquela amargura que ela está vivendo, que ela assume aquilo para a sua vida. E é isso que eu e você não podemos de forma alguma permitir que aconteça. Por isso nós precisamos ser íntegros como Jó era. Por isso nós precisamos ser íntegros como Noé era. A Bíblia fala de um homem que eu gostaria de ver também com vocês isso. Está aqui pertinho, você está em Jó, indo para frente você encontra o livro de Salmos. Logo em seguida você encontra o livro de Provérbios. Provérbios capítulo 30, versículo de número 7. Provérbios capítulo 30, versículo 7. O personagem que a gente vai ver se chama Agur. E aqui a Bíblia registra uma oração que Agur fazia. Mas me parece que Agur assim não era um homem muito íntegro. Que isso, pastor? Por que o senhor está falando isso? Bom, vamos ver. Provérbios capítulo 30, versículo 7 diz assim: duas coisas te peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E até aí tudo bem, sem problema nenhum. Mas a segunda, ele fala que faz dois pedidos. O primeiro ele já fez. O segundo que eu quero lhe chamar a atenção. Ele diz assim: não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. E aí também não vejo nada errado na oração. O problema é a justificativa que ele dá. Versículo 9: para não acontecer que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus. Por que eu falava há pouco que me parece que Agur não é um homem assim íntegro? Pode ter outras qualidades, mas eu acho que integridade estava faltando nele. E por quê? Bom, se nós definimos há pouco que integridade é o não me deixar moldar pelo meio em que eu vivo, pelas pessoas que estão na minha volta, ou ainda pelas circunstâncias que eu estou vivendo, então me parece que era o que estava faltando. Porque olha o pedido dele, por mais que assim numa análise rápida você diga: poxa vida, que oração bonita essa, mas olha o pedido que ele faz: Deus, não me dê nem mais nem menos, só o que for necessário, só o que for suficiente. Só, tem tradução que diz, só o pão cotidiano ali, só aquela porção que eu estou acostumado. Aí ele justifica: porque Deus, se eu tiver muita coisa,
então meu coração vai se ensoberbecer, eu vou olhar para o Senhor e vou dizer, quem é o Senhor? Não, essa minha fartura aqui foi o meu braço, foi a minha força, foi a minha capacidade, que Deus, que nada. Aí ele diz, então Deus não deixa eu ter muito, porque se eu tiver muito eu vou te negar. Eu não vou reconhecer que aquilo vem do Senhor. Agora, se eu tiver menos do que necessário, se eu empobrecer, então eu vou lá e eu vou roubar, eu vou furtar. E dessa maneira eu vou profanar o nome do Senhor. Em outras palavras, o que ele está dizendo para Deus? Deus, controle as circunstâncias, porque são as circunstâncias que me controlam. Isso não é integridade. Integridade é quando quem eu sou não muda, independente o meio em que eu estou convivendo, independente se eu estou no meio da crentarada ou no meio dos pecadores, eu sou o mesmo. Eu não me deixo moldar pelo meio que eu vivo. Se as circunstâncias estão boas, então eu estou alegre, contente. Se as coisas estão ruins, então estou triste, depressivo, não acredito em Deus. Não, isso não é integridade. Integridade é as circunstâncias não mudarem quem eu sou. Pastor, eu estou bebendo água amarga, mas não é por isso que eu tenho que me tornar amargo. Pastor, mas a situação que eu estou vivendo é desesperadora. Não é porque eu estou vivendo uma situação desesperadora que eu tenho que me desesperar. Eu tenho que me manter íntegro, não mudar quem eu sou, não deixar com que aquilo que é externo mude o meu interior. Agora, me parece que o pedido dele aqui não condiz com isso. Deus controla, as circunstâncias. Senhor, controla as situações externas, porque só assim eu não vou me perder. Porque só desse jeito, só se o Senhor controlar todas as situações externas, é que eu não vou me corromper. Isso não me parece, com aquilo que a palavra de Deus ensina. Aí nós vemos os ensinamentos de Paulo. Ele diz, eu sei viver na fartura, eu sei viver na escassez, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Agora ele diz, não, na escassez eu sou derrotado, na fartura eu sou vencedor. Ou ele diz, não, Deus me dá sempre fartura, porque se eu tiver escassez eu vou te abandonar. Ou pelo contrário, me dá sempre escassez, porque se eu tiver fartura eu vou te abandonar. Não, independente se eu estou na escassez ou se eu estou na fartura, eu vou servir a Deus. Eu vou viver aquilo que a Bíblia manda, eu vou agradar o Senhor, eu vou ser um mais que vencedor. Então nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de atitude que a Bíblia está demonstrando aqui que o Agur ele tinha. Senhor, não deixa a situação sair do controle, porque senão isso vai afetar o meu interior e eu vou me perder. Os israelitas agiram assim. Deixaram com que as águas amargas fizessem com que ele se tornasse amargo. A Noemi agiu assim, permitindo com que a situação amarga que ela estava vivendo a torne amarga, a ponto de dizer, me chamem de Mara. Mas nós precisamos ser como foi Noé, como foi Jó, alguém íntegro, alguém que não importa a situação que a pessoa está vivendo, ela continua sendo a mesma, ela não muda. Não é situações externas que vai mudar o meu interior, que vai mudar quem eu sou. Não importa o que eu estou passando, o que eu estou vivendo, eu preciso ser o mesmo. Eu preciso ser temente a Deus, eu preciso ser fiel ao Senhor, eu preciso honrar a Deus, não importa as circunstâncias. E que eu e você possamos sempre agir assim. E que eu e você possamos viver essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar com vocês agora, nós vamos invocar o poder de Deus. Se for possível, eu lhe peço que você feche os seus olhos. Se você trouxe até algo para apresentar a Deus, ou você que está nos acompanhando de casa, tem algo consigo que você quer apresentar a Deus, pode pegar na sua mão também e nós vamos fazer oração. Vamos ficar de pé então, para a gente orar em nome de Jesus Cristo? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus.
Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença, nós nos colocamos nesta hora e, meu Deus, nos ajuda a sermos alguém íntegro, ó Pai, que não importa as circunstâncias, que não importa as situações, Pai, que estamos vivendo, nós não permitimos que as coisas externas mudem quem nós somos, Pai, mas continuarmos sendo fiéis ao Senhor em todas as situações, em todas as circunstâncias. E eu oro agora por cada uma destas vidas, eu invoco o Teu poder agora, Pai, e abençoo cada uma destas pessoas em o nome do Senhor Jesus Cristo, e lhe peço, poder de Deus, entre em ação agora, toque em cada vida, envolva cada pessoa com o Teu poder, e cura o doente, liberta o cativo, opere, ó Pai, os milagres e as maravilhas em o nome de Jesus Cristo, porque nós cremos no Teu poder e na Tua